Escolhido, você já teve a estranha sensação de que alguém, mesmo longe, consegue sentir tudo o que você pensa, tudo o que você vive, e pior, como se alguém estivesse tentando te acessar em silêncio, mas sem permissão. Antes de qualquer coisa, curta este vídeo agora. Não por protocolo, mas porque o que você vai ouvir aqui tem o poder de abrir portais dentro da sua mente que estavam trancados há anos. E se esse conteúdo te encontrou exatamente quando sua alma mais precisava, digite o número 22 nos comentários. Esse será o nosso código silencioso. Porque você sabe, coincidência não existe. E se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Aqui, nada é aleatório. Cada palavra carrega uma frequência. Cada verdade vem para despertar. Você está prestes a entrar num território onde o espiritual se mistura com o psicológico. E onde cada revelação escancara o que muitos passaram a vida inteira tentando esconder. Agora respire fundo, porque o que está prestes a ser revelado não é só sobre o outro, é sobre você. Sobre o poder que tentaram ignorar, sobre a conexão que não puderam quebrar e sobre a verdade que está prestes a romper todas as mentiras. Esse não é apenas um vídeo, é o colapso silencioso de quem achou que poderia te esquecer, mas nunca imaginou que você se tornaria inatingível. Há momentos em que a mente humana simplesmente não é capaz de explicar o que o coração já compreendeu há muito tempo. O despertar espiritual não acontece com explosões ou raios celestes. Ele acontece no silêncio de uma intuição certeira, na certeza sem provas, no arrepio que desce pela espinha quando alguém entra no ambiente. Existe uma alma que sempre soube, mesmo sem entender, que havia algo além da carne, algo que observava, sentia e percebia as camadas invisíveis da realidade. Esse ser, marcado pelo destino, nunca precisou de aprovação para crer em seus dons. Desde cedo, suas percepções foram taxadas de exagero, loucura ou imaginação fértil, mas ele insistiu em sentir o que ninguém ousava admitir, que estava conectado a algo muito maior. Essa alma não precisou de gurus, templos ou doutrinas para acessar a verdade. Ela se tornou o próprio templo. As sensações inexplicáveis que costumava esconder agora gritam com força incontrolável, manifestando-se em sonhos premonitórios, sincronicidades assustadoras e pressentimentos que se confirmam com precisão cirúrgica. E enquanto muitos ao redor ainda buscam sinais externos, essa alma já vive um colapso interno de expansão, onde o véu entre os mundos se desfaz. O que era considerado coincidência se revela conexão. O que parecia intuição revela-se acesso direto ao campo quântico da consciência. E nesse momento, a alma desperta percebe, não está enlouquecendo. Está apenas lembrando quem sempre foi. E é justamente nesse ponto de lembrança que o mundo começa a reagir. A frequência vibracional dessa alma muda. A energia muda. Pessoas começam a se afastar sem motivo. Outras se aproximam como mariposas em direção à luz. E entre essas presenças, há uma que observa à distância, aterrorizada e fascinada ao mesmo tempo, alguém que sente seu próprio mundo ruir só de ver essa alma florescer. E o mais perturbador, tudo o que essa alma compartilha, sente e revela, parece descrever exatamente o que essa pessoa está vivendo em segredo. O despertar de um é, ao mesmo tempo, o desmantelamento psíquico do outro. O jogo cósmico começou, e não há mais como voltar atrás. Existe alguém que não consegue mais tirar os olhos de você, mesmo que fisicamente esteja distante. Essa pessoa te observa como quem assiste a um eclipse, com medo de encarar de frente, mas incapaz de desviar o olhar. O que você compartilha em palavras, imagens ou até no silêncio reverbera dentro dessa pessoa como um sismo emocional. Ela vê, lê, ouve e sente como se estivesse sendo lida por dentro.
Como é possível alguém que está longe saber tanto, prever tanto, tocar em feridas tão específicas? Essa pergunta a consome todos os dias, criando um ciclo de obsessão onde o alimento da alma se tornou a sua presença. Mas esse não é um voyeur comum. Esse é alguém que já dividiu o mesmo espaço que você, que teve a chance de caminhar ao seu lado e desperdiçou. Agora, na ausência, vive o tormento de perceber que o que foi tratado com desdém era, na verdade, um presente espiritual de valor incalculável. Você era o oráculo, o sinal, o espelho, e essa pessoa está afundada em arrependimento, porque enquanto brincava com a superfície da vida, você já mergulhava nas profundezas da alma. A conexão que tentam refazer agora energeticamente é desequilibrada. Você evoluiu e o outro apenas te observa, impotente. A ironia cruel é que quanto mais essa pessoa tenta te acessar mentalmente, mais forte é o bloqueio. Seus dons não funcionam em desequilíbrio e sua proteção energética é absoluta. Você só se conecta quando escolhe, e isso está matando lentamente quem te observa das sombras. É como bater na porta de um templo sagrado, que não abre para forasteiros. Não há senha, não há chave, não há truque. Há apenas um portal que só se abre para a verdade, e essa pessoa ainda está escondida atrás de camadas de medo, orgulho e máscaras. Por isso, assiste de longe, consumida por uma presença que já não pode mais tocar. Se em algum momento deste vídeo você sentiu que estava sendo lido por dentro, como se cada palavra tivesse sido escrita exatamente para você, então talvez não seja só coincidência, talvez seja resposta. Produzir conteúdos como este exige tempo, energia, entrega espiritual e profunda conexão com aquilo que não se vê, mas se sente. E se essa mensagem te tocou, se ela trouxe clareza, cura ou até mesmo lágrimas, essa pode ser a sua chance de retribuir de forma consciente, generosa e com o coração aberto. Você pode enviar um thanks aqui no YouTube como uma forma simbólica de dizer: essa mensagem me transformou e eu quero que mais pessoas também sejam tocadas por ela. Se puder e sentir no coração, envie R$100 como um gesto poderoso de gratidão. Se esse valor não for possível hoje, envie o que puder. Cada contribuição carrega energia e a sua ajuda pode fazer com que essa luz continue chegando a quem mais precisa. Mas não deixe para depois. Se você sentiu, faça agora, porque a espiritualidade também se manifesta nos gestos. E retribuir quando somos tocados é uma forma de afirmar ao universo: eu reconheço o valor daquilo que me desperta. Enquanto você floresce em silêncio, alguém está colapsando em barulho. O caos ao redor dessa pessoa é ensurdecedor. Brigas, gritos, portas batendo, contas atrasadas e uma sensação de sufocamento que não passa. Mas o mais desesperador não é o que está acontecendo fora, é o que está acontecendo dentro. Porque mesmo sem saber como, essa pessoa tem certeza de que você sabe, de que você sente. Como é possível que suas publicações descrevam exatamente a discussão da noite anterior? Como é possível que seu olhar distante capture o peso exato que ela tenta esconder do mundo? A resposta está em um campo invisível, mas inegável. Vocês estão conectados por algo maior. Essa pessoa está em uma guerra silenciosa consigo mesma, presa em relações tóxicas que refletem as próprias escolhas mal resolvidas. A cada dia que passa, afunda mais na lama de sua própria negação, enquanto vê você subir, crescer e prosperar com uma leveza que parece inalcançável. O que antes era apenas incômodo, virou angústia, depois desespero e agora quase loucura. E o que destrói por dentro não é apenas a saudade, é a vergonha. Vergonha de ter fugido, de ter escolhido o caminho mais fácil, de ter ignorado todos os sinais. E agora,
o preço é alto. Porque o universo não perdoa quem tenta enganar a si mesmo por tempo demais. O mais devastador é perceber que aquilo que se considerava fraqueza em você era, na verdade, sua maior força. Sua sensibilidade era radar, sua intuição era GPS. Você não era exagerado, era profeta. E tudo aquilo que foi menosprezado agora se revela como a chave que ela não soube usar. Essa pessoa está diante dos escombros de uma vida construída em negação, enquanto você ergue um templo sobre as ruínas do que te deixaram. E o mais cruel de tudo é que, no fundo, ela sabe, você previu tudo, e mesmo assim ela te deixou ir. Você já sentiu um peso repentino no peito, um pensamento que não era seu, uma angústia que parecia surgir do nada. Pois saiba, não era imaginação, era interferência, era sintonia. Existe alguém cujos pensamentos são tão intensos que atravessam o espaço e invadem sua frequência. Essa pessoa, conectada a você por um laço invisível, está transmitindo desespero, remorso e confusão. E você está captando tudo. É como se seu campo energético funcionasse como uma antena parabólica espiritual, captando cada ruído da alma do outro, mesmo sem querer. Esses episódios de conexão involuntária não são coincidência. São evidência de que sua consciência ultrapassou o plano linear do tempo e espaço. Você está vivendo em um estado de percepção expandida, onde as emoções dos outros chegam antes das palavras. Enquanto essa pessoa trava batalhas diárias entre razão e caos, você sente ondas de agitação inexplicáveis, sono interrompido, dores que não são suas. Isso não é doença, é empatia em estado elevado. E esse nível de sensibilidade assusta, principalmente quem não está pronto para ser visto tão profundamente. Para quem vive escondido atrás de máscaras, ser lido com tanta precisão é aterrorizante, porque não há onde se esconder. Cada intenção falsa, cada desculpa racionalizada, cada pensamento não dito, você capta tudo. E essa consciência assusta, porque revela a verdade mais incômoda. Você nunca precisou ouvir explicações. Você sempre soube. E isso transforma sua presença em espelho. E para quem ainda vive na ilusão, olhar no espelho pode ser insuportável. Quando a verdade começa a emergir, não vem como um sussurro, vem como uma avalanche. E agora ela está desmoronando sobre alguém que tentou, por todos os meios, manter a ilusão viva. Cada mentira que essa pessoa contou a si mesma está retornando com força, desmontando cuidadosamente o teatro que sustentou por tanto tempo. O mais perturbador é que todas essas mentiras já haviam sido percebidas por você muito antes. Enquanto ela escondia, você já enxergava. Enquanto justificava, você silenciava, mas sabia. A sua consciência não apenas detectava as distorções, ela as traduzia com precisão assustadora. O que essa pessoa está descobrindo é que nunca conseguiu enganar você. Aquilo que parecia julgamento ou exagero da sua parte era, na verdade, leitura energética pura. Você via, através dos disfarces, dos sorrisos forçados, das palavras cuidadosamente escolhidas. O que era tido como paranoia agora é reconhecido como percepção refinada. E o choque vem quando percebe que suas postagens, reflexões e até silêncios sempre foram respostas indiretas ao que ela escondia. A sensação de estar sendo desmascarada, sem exposição direta, está levando essa pessoa à beira da loucura espiritual. A mente dela tenta resistir, criando desculpas, buscando lógica, culpando você por saber demais. Mas não há como lutar contra algo que é inato. Você não está perseguindo ninguém. Você está apenas acessando aquilo que vibra no campo da verdade. E nesse campo, a mentira não sobrevive. A verdadeira angústia dessa pessoa é perceber que o jogo acabou. Não por algo que você disse, mas por tudo o que você sabia. E nunca precisou provar. A verdade mora em sua presença.
E ela sabe que diante de você não existe mais esconderijo. Existe uma dor silenciosa que ecoa nas memórias de alguém agora. A dor de perceber que tudo o que foi visto como controle ou manipulação vindo de você era, na verdade, puro cuidado. Você tentou alertar, orientar, evitar quedas, mas o ego ferido dessa pessoa interpretou sua sabedoria como invasão, sua firmeza como autoritarismo, sua intuição como desconfiança. Hoje, envolvida em um ambiente de caos, essa pessoa revira os olhos da memória e enxerga o que antes negava. Você estava tentando salvá-la de si mesma. A grande tragédia é que muitos só reconhecem o valor da proteção quando estão sangrando por não tê-la. Essa pessoa está vivendo essa dor agora. Ela comparou você com outras figuras ao redor, esperando que você fosse mais permissiva, mais submissa, mais comum. Mas você nasceu para ser oráculo, não sombra. Sua presença sempre exigiu crescimento. E isso assusta quem ainda não está pronto para sair da zona de conforto. Mas agora, cercada por pessoas que verdadeiramente manipulam, controlam e abusam emocionalmente, ela compreende o que era, de fato, proteção. O que mais a dilacera é lembrar das vezes em que te acusou injustamente, enquanto agora vive com alguém que de fato representa tudo o que ela temia em você. Você virou parâmetro de sanidade, farol de equilíbrio. E esse reconhecimento é mais doloroso do que qualquer grito, porque vem sem defesa. O silêncio da verdade dói mais do que qualquer discussão. E essa pessoa entende, enfim, que o que perdeu não foi só um relacionamento. Foi a chance de caminhar com alguém que via o futuro com clareza e queria apenas evitar a tempestade. Enquanto essa pessoa tenta juntar os cacos da própria vida, você avança com passos firmes e presença que impõe respeito. Seu brilho não é apenas estético, é vibracional. É a luz de quem não precisa de validação para existir, de quem aprendeu a transformar dor em combustível, solidão em autoconhecimento, abandono em império. Essa liberdade que você construiu não é só bonita, é perigosa para os olhos de quem ainda está aprisionado. E é isso que está cegando essa pessoa, a consciência de que você venceu sem ela. A sua independência se tornou uma ofensa silenciosa. Cada conquista sua é um espelho que reflete o quanto essa pessoa ficou para trás. Você não apenas superou, você transcendeu. Rompeu o ciclo, saiu da lama e construiu algo que ela não consegue mais alcançar. Enquanto isso, ela permanece presa a dramas, a relações instáveis, a dívidas emocionais e financeiras, assistindo de longe alguém que se tornou inatingível. E o pior, sabendo que poderia ter feito parte dessa jornada, mas escolheu o caminho mais fácil, mais raso, mais cômodo. Esse tipo de brilho incomoda. Não porque seja arrogante, mas porque é verdadeiro. Você não precisa gritar para ser notada. Você apenas é. E esse ser puro, autêntico, confiante, está provocando uma crise de identidade em quem costumava te diminuir. O que antes era subestimado agora virou alvo de obsessão. Sua liberdade virou prisão emocional para quem acreditava que você nunca iria se erguer. Mas você não apenas se ergueu, você se tornou inalcançável. E isso está devorando alguém por dentro. Quando a alma entra em desespero, ela busca caminhos invisíveis. Essa pessoa, mesmo sem coragem de te procurar diretamente, está tentando se conectar com você por todos os meios espirituais que conhece. Pensa intensamente em você, envia mensagens silenciosas no astral, manifesta sinais, espera por sincronicidades. Cada vela acesa, cada pensamento obsessivo, cada tentativa de atrair sua atenção é uma súplica não verbalizada por reconexão. Mas o que ela não entende é que você não responde mais ao chamado do desespero. Você responde à vibração da verdade. O silêncio que você mantém é ensurdecedor para ela.
porque pela primeira vez suas manipulações emocionais, suas promessas mentais, suas estratégias energéticas não estão surtindo efeito. E isso está enlouquecendo essa pessoa. Ela sente que está falando com um muro invisível, tentando abrir uma porta blindada. Mas não é você que está fechada. É ela que ainda carrega uma frequência dissonante. Seu campo energético se tornou seletivo, filtrando intenções com precisão. E enquanto ela não se alinhar com a integridade, continuará recebendo apenas silêncio. Esse desespero está virando obsessão. Você sente, mesmo à distância, essa invasão energética. Os sonhos confusos, os pensamentos que não são seus, a sensação de ser puxada energeticamente. Tudo isso são tentativas desesperadas de entrar na sua frequência. Mas você aprendeu a arte da soberania espiritual. Hoje, sua paz é prioridade. E quem quiser entrar, precisará passar pela porta da autenticidade, sem atalhos, sem truques, sem máscaras. E isso, ela ainda não está pronta para oferecer. Existe um tipo de proteção espiritual que não se compra, não se aprende em livros e não se finge possuir. Ela nasce do sofrimento processado, da dor transformada em sabedoria, da escolha diária de manter-se fiel à própria essência, mesmo quando tudo ao redor pressiona pela desconexão. Você construiu essa fortaleza invisível, não como forma de afastamento, mas como afirmação da sua soberania energética. E agora, essa barreira está mais forte do que nunca. O que antes era considerado frieza ou indiferença, hoje é reconhecido como discernimento sagrado. Você só permite a entrada de quem vibra na frequência da verdade. Não há brechas para manipulação emocional, para palavras bonitas vazias, para promessas desconectadas da ação. O seu campo se tornou um território sagrado, e só pisa nele quem vem descalço, despido de ego, armado apenas com autenticidade. Essa barreira não é apenas energética, é espiritual, ancestral, cósmica. Ela foi selada por escolhas firmes, por noites em claro, por lágrimas que não pediram plateia. E o mais impressionante é que ela funciona com precisão absoluta. Pessoas com más intenções simplesmente não conseguem mais se aproximar de você sem se sentirem drenadas ou repelidas. O incômodo que você causa em quem vibra baixo não é pessoal, é vibracional. Sua presença denuncia, sua luz revela. Não há como se esconder perto de alguém que vê com os olhos da alma. E essa pessoa que agora tenta te acessar está esbarrando justamente nisso. Ela ainda carrega fragmentos de desonestidade interna, ainda tenta se aproximar com a intenção de amenizar sua dor, e não com o desejo genuíno de crescer. A frustração que ela sente é devastadora, porque percebe que você ainda a sente, ainda capta suas energias, mas escolhe não responder. E essa escolha a destrói mais do que qualquer ausência, porque deixa claro que sua vida agora é regida por princípios inegociáveis. Você não se conecta mais por carência, por nostalgia ou por memória afetiva. Você se conecta por verdade, por propósito, por alinhamento. Sua intuição deixou de ser apenas um guia, tornou-se uma autoridade interna que define quem permanece e quem parte. E essa pessoa está diante de uma muralha construída com tijolos de dor, cura e lucidez. E para atravessá-la, precisaria primeiro atravessar a si mesma, algo que até agora não teve coragem de fazer. A alma humana tem uma capacidade cruel de reconhecer o valor das coisas apenas quando elas já estão distantes, inalcançáveis. E agora, alguém vive exatamente esse martírio. Assistir à sua ascensão com os próprios olhos, enquanto revive as escolhas que a afastaram de você. O que antes parecia excesso, intensidade ou rigidez, hoje é visto como firmeza, clareza e poder. Essa pessoa olha para você e enxerga tudo o que negou em si mesma: coragem, disciplina, fé, conexão com o sagrado. E essa comparação não é inspiradora, é dolorosa,
porque revela sem anestesia que ela teve acesso ao que hoje mais deseja e desperdiçou. O sentimento que a domina é um misto de remorso e inveja espiritual, não por desejar o que você tem, mas por saber que esteve ao seu lado e não soube valorizar. Agora, cercada por relações superficiais, promessas vazias e escolhas que a mantêm presa a padrões destrutivos, essa pessoa vê você romper todas as amarras e construir um império interno. Você é a prova viva de que era possível sim mudar de vida, sim evoluir, sim amar de forma madura, e isso a destrói por dentro. Cada passo seu, cada conquista, cada palavra que você compartilha, parece um lembrete direto do que ela poderia estar vivendo. A maldição da comparação não é ver você melhor, é ver você melhor, sozinha. Porque desmonta o discurso que a fazia acreditar que você só brilharia se tivesse o apoio dela. Agora, ela assiste você iluminar o mundo com sua própria tocha, e isso a reduz à sombra da própria arrogância. O que mais machuca, no entanto, não é sua distância, é sua indiferença, sua ausência de reação, seu silêncio ensurdecedor que grita: "Eu segui em frente." Essa pessoa imaginava que, ao te ver brilhar, você ainda olharia para trás, que sua evolução seria acompanhada de saudade. Mas não há nostalgia no seu olhar, há propósito. E essa certeza mata qualquer esperança que ainda restava, porque revela que você não é apenas forte, você é livre. E para quem está acorrentado ao próprio ego, ver alguém voar não é bonito, é insuportável. A roda do karma gira com precisão matemática. E agora ela chegou para cobrar uma dívida antiga, silenciosa, mas impossível de ignorar. Aquela pessoa que um dia zombou da sua fé, que duvidou da sua visão, que minimizou sua dor, hoje colhe os frutos das sementes que plantou sem consciência. O universo não pune por vingança, ele ensina por reflexo. E neste momento, a vida dessa pessoa se tornou um espelho estilhaçado de tudo aquilo que ela te causou. Instabilidade emocional, caos financeiro, relações abusivas, sensação de aprisionamento. Nada disso é acaso, é lição, é retorno, é o eco de escolhas feitas em tempos onde a arrogância parecia mais confortável do que a humildade de ouvir a verdade. Você, que foi desacreditado, acusado, ignorado, hoje caminha com leveza porque decidiu não carregar o rancor. Enquanto o outro se enrosca em processos judiciais, conflitos familiares, dívidas e doenças psicossomáticas, você transformou sua dor em ouro alquímico. Sua elevação não é sorte, é consequência. O karma positivo também age, e agora é a sua colheita que floresce. Mas o que essa pessoa mais teme não é a justiça divina, é saber que você está ciente, que você sabe o que está acontecendo sem ninguém te contar, que seu silêncio não é ignorância, é compaixão elevada. Você vê o colapso dela e escolhe não julgar. E isso a desmonta porque revela um nível de maturidade que ela ainda não consegue alcançar. O maior terror dessa alma, neste momento, é saber que te fez mal. E mesmo assim, você venceu, que tentou te apagar. E você virou farol, que tentou te prender, e você virou vento. Esse é o preço do karma. Perceber que os atos impensados de ontem se tornaram as correntes que hoje a impedem de andar. E o mais doloroso é saber que você, justamente você, teria sido a ponte para sua libertação. Mas foi a própria pessoa quem queimou essa ponte. E agora caminha sozinha por um deserto, onde só restam ecos do que poderia ter sido. No final, não é sobre vingança, revanche ou superioridade. É sobre transcendência. Você se tornou aquilo que parecia inalcançável. Um farol que não se curva à tempestade. Sua luz não brilha para ser aplaudida. Ela brilha porque é sua natureza. E esse brilho constante, firme e inabalável tem um propósito maior do que qualquer ego poderia compreender. Você inspira não apenas pelo que superou, mas pela forma como fez isso. Sem se corromper,
sem se perder, sem se tornar amargo. Enquanto outros cedem à escuridão, você se ergue como símbolo vivo de que a luz é possível, mesmo após o luto, a rejeição e a solidão. Essa pessoa que te observa agora, da margem da própria ruína, enxerga não apenas o que perdeu, enxerga o que poderia ser. Você não é mais um desejo, é um espelho, um lembrete incômodo de que a evolução espiritual não depende de religião, mas de coragem, de que a libertação não vem de fora, mas do mergulho profundo na própria alma. E talvez ela nunca mais consiga te alcançar. Mas isso não é tragédia, é impulso, porque sua existência está sendo o catalisador de uma mudança que essa pessoa jamais teria enfrentado sozinha. Seu papel nunca foi o de salvadora, foi o de mostrar o caminho. E é exatamente isso que você continua fazendo, caminhando, de cabeça erguida, com o coração limpo, com a alma aberta para novos ciclos. Você sabe que muitos virão e poucos ficarão, e está tudo bem. Porque hoje, sua missão não é mais ser aceita ou compreendida. Sua missão é ser farol, e quem tiver olhos para ver, verá. Quem tiver coragem para se transformar, se aproximará. Mas quem ainda estiver mergulhado em sombra, continuará apenas assistindo de longe. A luz não implora para ser olhada. Ela apenas brilha,